Opa pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E aqui nesse vídeo falaremos, claro, sobre a questão da adição e subtração da tangente, que é mais uma identidade trigonométrica que muito nos auxiliará. Antes de mais nada, antes de prosseguir, a linha de raciocínio das fórmulas que aqui então veremos segue o mesmo raciocínio das outras, da questão da adição e subtração, tanto do seno quanto do cosseno. Que raciocínio é esse? É a questão de que nós descobriremos a tangente, o seno, o cosseno de um ângulo a qual não está no como é que se diz? A qual não está entre os ângulos especiais, entre os ângulos convencionais, entre os ângulos notáveis do círculo unitário, ou seja, todos aqueles ângulos notáveis especiais que vai de 0 a 360 e que tem seus respectivos cálculos já formulados, seus respectivos valores e tudo mais que a gente já conhece, enfim. Esse então ângulo que a gente vai descobrir a tangente, o seno ou até mesmo o cosseno, ele não está incluso nesses ângulos especiais. Mas, contudo, todavia, ele pode ser obtido, ou seja, o ângulo em si, através da soma. Então, deixa eu já pegar aqui. Através da soma, adição ou subtração de dois números especiais, de dois números ou de dois ângulos especiais, dois ângulos notáveis. Exemplo, nós teremos nas questões exemplos das quais deixará bem mais claro. Aí continuando, outra peculiaridade que somente tem nessa questão da tangente, mas que no outro, por exemplo, no do esqueci qual é o nome, no do seno do cosseno, não tínhamos, que é o que? É a possibilidade de ver as respectivas coordenadas do ponto no círculo unitário, ou seja, quando em relação a ambos os segmentos. Aqui não dará para ver isso no sentido da tangente. Então é isso. Partindo para a próxima slide. Aqui são as fórmulas, as respectivas fórmulas, ou seja, quando esse ângulo é formado pela adição de dois ângulos notáveis, que aqui estão representados por A e B, facilmente podemos utilizar essa fórmula. Mas quando este ângulo é formado pela subtração de dois ângulos notáveis, aí nós podemos utilizar essa fórmula. Dessas fórmulas, eu quero destacar para vocês que elas precisam um pouco da sua atenção, uma vez que percebam aqui, ó, quais fatores podem nos fazer confundir. E inclusive tem como em si fazermos a prova, fazermos o desdenhar, fazermos a comprovação desta fórmula aqui, que é como? Espera aí, eu só vou terminar aqui de sublinhar. Que é como? É tendo em mente que a gente já sabe que agora eu vou escrever. Que a gente já sabe que a tangente... Oxe. Que a gente já sabe que a tangente nada mais é a tangente de um ângulo, a tangente de θ. Nada mais é do que o seno de θ, né? Vocês vão concordar comigo. Dividido pelo cosseno de θ. Então, a tangente, eu vou abreviar só o t, tá bom? Abreviar mais ainda. A tangente deste ângulo que é formado por A mais B, que é formado pela soma de dois ângulos notáveis, o A e o B, vocês vão concordar comigo que ele nada mais é do que o seno desse ângulo, ou seja, o seno desse ângulo que é formado por A mais B, dividido pelo cosseno desse ângulo, ou seja, que é A mais B, que é a soma dos ângulos notáveis A mais B. Aí, continuando.
Sabendo disso e tendo em mente nos vídeos passados que a gente já sabe qual é o seno, bem como já sabe qual é o cosseno, aí a gente só realmente substitui aqui e, por fim, mas também não menos importante, chegamos a essa conclusão que está aqui. Entende? Aí, para eu não precisar fazer toda essa prova, todo esse correr, encher aqui, que não é o intuito do vídeo, então já está aqui já pronta, já bonitinha, só no jeito de a gente usar e decorar, ou melhor, e aprender. Então vamos lá. O que é que nós devemos ter em mente por principal aqui? Que é isso daqui, que é não confundirmos, achar que por esse ângulo estar sendo a soma de dois ângulos notáveis, toda a fórmula vai ter a questão de soma, onde tiver sinais de soma, ou diferença, ou sinais operacionais de adição ou subtração, vai ser só adição. Não, vai ter tanto de adição quanto de subtração. Aí o que a gente deve fazer é não confundir as ordens. Então, da mesma maneira, quando esse ângulo for formado pela a diferença de dois ângulos notáveis, aí então acaba por utilizarmos a diferença no numerador e o positivo no denominador. Ou, como eu também muito gosto de memorizar, quando é formado pela soma, é mais, menos. Quando é formado pela subtração, ou pela diferença de dois ângulos notáveis, é nada mais do que menos, mais. No sentido de ordem. Tchum, tchum, tchum. Aí, continuando. Ressaltado já tudo isso, vamos para o não menos importante. As próprias questões em si, certo? Então vamos lá. Tenhamos em mente aqui a tangente de 105 graus. Qual é? Qual é essa tangente? Antes de mais nada, eu coloquei aqui em graus, mas tenhamos em mente que ela facilmente poderia vir em radianas. E isso não seria um problema, uma vez que também daria para se resolver, de boa. Mas vamos lá. Primeiramente, eu tenho que ter em mente que o valor em si, 105 graus, nada mais é do que, aí vem a criatividade na matemática. Ela pode facilmente ser a diferença entre 220, deixa eu ver, 120, não. Nossa, me deu um bug agora. Ah! Ah, não. É não, porque eu tinha lembrado 225 menos 120. Ah, é sim, é sim. Ela pode ser a subtração entre os ângulos notáveis. 225 menos 120. Ou, para melhorar a vida da gente, ela pode facilmente ser o valor, né, 105 graus, pode ser a soma de 60 graus mais 45 graus. Enfim, tá vendo? A gente pode partir para as possibilidades e tudo mais. Ou seja, aqui já é certeza que a gente pode descobrir o valor da tangente desse ângulo utilizando ou a diferença ou a soma. E claro, para facilitar e bem como preferência da minha parte, eu vou partir para a soma. Utilizar a fórmula da soma. Então vamos lá. Tangente de 105 graus, que nada mais é do que tangente de 60
mais 45. Perdoe-me a letra, porque eu estou escrevendo com o mouse. É igual a... Aí vamos lá. A soma da tangente do primeiro, ou seja, tangente de 60 graus, mais a soma da tangente da segunda, ou seja, tangente de 45 graus. Tudo isso dividido por 1 menos a tangente da primeira, ou seja, tangente de 60 graus, vezes a tangente da segunda. Vamos lá. Aí aqui aplicamos aquele velho conhecimento da tabelinha lá, a tabela dos ângulos notáveis, 30, 45 e 60, seno, tangente e cosseno. Então, por ela, graças a ela também, sabemos que a tangente de 45 graus nada mais é do que 1. Então, aqui. Temos que ter essa tabelinha em mente. A tangente de 60 graus é raiz de 3. Então, por aí já vamos fazer o belo cálculo. Primeiramente, já sabemos que vai ficar assim, ó. Raiz de 3 vezes, que aqui está multiplicando, vezes 1 é raiz de 3. Então, de certeza já dito, vai ficar 1 menos raiz de 3 dividido por raiz de 3 mais 1. O que devemos fazer agora é o conjugado desse daqui. Como assim? Como é que faz esse conjugado? A gente irá fazer ele pegando tudo isso daqui. Eu vou escrever aqui. Eu vou escrever isso daqui, ó. De novo aqui, só para realmente termos mais espaço e eu continuar a falar. Continuando. Para fazermos o então conjugado, vamos pegar esse valor daqui, o valor do denominador, inverter o sinal do que está então acompanhando o número com raiz, que no caso é o menos, nós vamos inverter por mais. Ou seja, no final acaba por ficar assim. Vamos multiplicar toda essa fração aqui, ó, essa primeira, por o conjugado do denominador. Isso acontece porque ele está realmente somando, subtraindo um número. Mas se essa raiz de 3, raiz quadrada de 3, estivesse sozinha aqui no denominador, seria muito mais fácil, pois seria somente racionalizar. Seria somente realmente multiplicar ambos, tanto o numerador quanto o denominador, por raiz de 3. Porém, como não é isso que está acontecendo aqui, então não é isso que então poderemos fazer. Certo? Então, continuando. Vai acabar por multiplicarmos ambos. Ixi, agora que vem a chuva. Chuvinha que eu digo é o seguinte. 1 vezes 1. Eita, tá ruim demais esse aqui. Ficando raiz de 3 vezes raiz de 3
vezes 1, depois raiz de 3 vezes raiz de 3, 1 vezes 1, depois 1 vezes raiz de 3. Meus amiguinhos, é assim que funciona essa patifaria. Eu botei o sinal de multiplicação, mas não é nem multiplicação. Aí mais raiz de 3 vezes raiz de 3 é 3. Aí mais 1 vezes 1 é 1. Mais 1 vezes raiz de 3, raiz de 3. E infelizmente aqui embaixo a mesma coisa. 1 vezes... Eu vou trocar o coisinha aqui. 1 vezes 1, 1. 1 vezes raiz de 3, aí fica mais raiz de 3. Aí 1 ou menos raiz de 3 vezes 1 fica menos raiz de 3. Raiz de 3 menos raiz de 3 vezes raiz de 3 fica o quê? Menos 3. Ou seja, papum, esse cancela com esse. Esse daqui junta com esse daqui, ou seja, mais 1 menos 3 fica menos 2 no denominador. E já no numerador fica 3 mais 1, 4. Aí fica raiz de 3 mais 4 mais raiz de 3. No final, por assim se dizer, tá certo? Ficando 2, posso concluir, né? Como 2 raiz de 3 mais 4. Isso tudo, claro, dividido por menos 2. E tem como simplificarmos mais ainda aqui em cima, que é o quê? É deixando em evidência o 2. Nossa, pior que eu estou fazendo muito bem para quem está utilizando o mouse. Aí continuando. E divide 2 por menos 2, ficando claro, menos 1. Menos 1 ao multiplicar. Menos 1 ao multiplicar. Claro, raiz de 3 mais 2 acaba por inverter os seus sinais, seja ficando menos raiz de 3 menos 2. E assim encerra-se essa questão, ou seja, a tangente de 105 graus é igual a menos 3, menos raiz de 3, menos raiz quadrada de 3, menos 2. Enfim, e lamento, claro, que isso daqui só foi um, porque ainda tem mais outra aqui. Enquanto isso, tentem provar essa segunda questão aqui. Enquanto eu apago essa primeira, para então dar-nos espaço para então resolvermos ela. E por incrível que pareça, graças a Deus, eu estou vendo que ela não vai ser muito difícil, não vai ser nada. Vamos tirar ela de letra. Aí vamos lá. Antes de mais nada, na comemoração por termos terminado a primeira, eu já digo logo, essa segunda vai ser supimpa. Por quê? Porque ao arrastarmos aqui para cima, para termos mais espaço para resolver, o que é que nós nos deparamos? Deparamos-nos com o quê? Com... Eita! Ah, tá certo, ainda bem que tá pedindo para provar. Por um segundo eu achei que estava pedindo para descobrir qual era o θ, o ângulo θ. Mas, continuando. Por que eu estou dizendo que vai ser simples assim? Porque
quando eu estou vendo esse π sobre 4 aqui, eu já estou imaginando qual a tangente de π sobre 4. A tangente de π sobre 4, ou seja, aqui está em radianos, claro. Π sobre 4 nada mais é do que 45 graus. Divide-se 180 por 4, 45 graus. E a tangente de 45 graus é o que? 1. Ou seja, eu sei que o cálculo vai ser simples, uma vez que eu já posso então escrever aqui. Vai ser a tangente do primeiro, ou seja, tangente de π sobre 4, mais a tangente do segundo, que no caso é o ângulo θ. Graças a Deus a gente não precisa descobrir que ângulo é esse. Aí isso tudo, claro, tá com mais aqui, então vai ser mais o outro mais aqui, mais e menos aqui. No caso, ficando 1 menos a tangente do primeiro, ou seja, π sobre 4, vezes a tangente do segundo. Ou seja, meus amigos, agora é papinho, porque é o que? Tangente de π de 45 graus, a gente sabe que é 1. Ou seja, já vamos substituir. E por final, encerrando assim, ficando 1 daqui, ó, tá vendo? 1 mais tangente de θ. Tudo isso, claro, dividido por 1 menos 1 vezes tangente de θ, tangente de θ. E, enfim, encerrando. Isso daqui é igual a isso daqui, ao outro lado da igualdade? É sim. Então, se é igual, está provado, tá provado e aprovado. Ou seja, é verdadeiro essa identidade trigonométrica. Certo? No mais, é isso. Obrigado por assistirem.